1 Coríntios, capítulo 15. Verso 58, que nos diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Vamos repetir mais uma vez essa leitura, meus irmãos. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Mais uma vez, sede firmes e constantes. Mais uma vez, firmes e constantes. Amém. Pai, essa é a sua palavra. Ela vai ser ministrada, Senhor. Ilumina agora o pregador e também a todos aqueles que irão ouvir a sua palavra nessa noite. Em nome de Jesus, Pai, dá-nos a tua direção. Dá-nos sabedoria, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje eu quero falar sobre uma das grandes características dos cristãos de hoje, que é exatamente o contrário dessa palavra que está escrita aqui no versículo 58, constantes. A maior característica de muitos cristãos hoje é o contrário dessa palavra, os inconstantes, a inconstância espiritual. Alguém aqui já ouviu falar nessa palavra, inconstância espiritual? Ou constância espiritual? Irmãos, isso é muito importante, irmãos. E é muito relevante nós falarmos isso aqui nessa noite. Porque a maioria dos cristãos de hoje, eles são inconstantes. O que quer dizer isso? Vou tentar explicar. Inconstante é você estar bem aqui agora, numa boa, e daqui a um minuto você já mudou. Você está cheio de Deus agora, dando glória a Deus, aleluia, cantando Hosana. Aí daqui 10 minutos, 20 minutos, você não está cantando mais Hosana. Você está cantando, eu nem sei mais essas músicas que estão no mundo aí, na moda aí. Fala. Lepo, lepo. Não é? Aí está aqui na igreja cantando Hosana. Aí chega em casa e está lá, e o lepo, lepo. Então, são inconstantes. Vocês estão entendendo o que é inconstante? O que é um inconstante espiritual? É esse tipo de gente. Que um dia tá, vou pisar no diabo, vou pisar no capeta, vem Satanás, vem que eu já estou fervendo. No outro dia, ô gente, ora por mim. Ora por mim, porque, irmãos, nós não podemos ser assim. Quando Paulo escreveu essa carta aqui, 1 Coríntios capítulo 15, ele estava falando sobre a ressurreição de Cristo, ele estava falando sobre as primícias daqueles que dormem em Cristo, né? Nós temos duas almas que estão dormindo em Cristo, né? Sepultamos, acho que foi, uma foi esse ano, a outra foi no ano passado, né? Ou foi as duas esse ano? Ano passado, a irmã Duvalina e a nossa irmã Julina e outros mais também, né? Mas os mais recentes são esses aí, que estão dormindo no Senhor. Paulo vai falar também aqui no capítulo 15 sobre a ressurreição dos mortos, não é? E ele vai falar também da transformação dos vivos. Aqueles que estão vivos serão transformados. Então, ele vai trabalhar aqui no capítulo 15 esses 4 temas aqui. Se fosse para nós trazermos uma mensagem expositiva, eu tinha muita coisa para falar aqui nessa noite, a respeito da ressurreição de Cristo, a respeito das primícias daqueles que dormem, a respeito da ressurreição dos mortos e a respeito da transformação dos vivos. Mas não é isso que eu quero falar aqui hoje. Eu quero falar sobre esse último versículo que Paulo escreveu aqui no capítulo 15. E vamos repetir a leitura. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Paulo aqui ele fala sobre algo, irmãos, que merece a nossa atenção.
Ele, como eu disse, nesse capítulo ele trabalha sobre esse tema, ressurreição de Cristo, ressurreição dos mortos, sobre a transformação dos vivos, e aí no final ele conclui dizendo, todos vocês que têm essa esperança, não é? A esperança da ressurreição dos mortos, a esperança da transformação dos vivos, vocês têm que ser constantes na vida de vocês. Vocês têm que ser firmes na vida de vocês. Se vocês realmente têm essa esperança que Cristo vai voltar para buscar a igreja, vocês não podem ser inconstantes. Vocês têm que ser constantes. Constantes e não inconstantes. Amém? Então é isso que Paulo vai falar. Paulo vai falar sobre esses dois tipos de pessoas que estão dentro da igreja. Os constantes e os inconstantes. Vamos repetir, eu não gosto muito de falar isso, de fazer isso, né? Não gosto não, né? Só um pouquinho. Mas vamos repetir para vocês não esquecerem. Inconstantes e constantes. Quem são os constantes? Os constantes são aqueles crentes firmes. Faça chuva, faça sol, está aqui. Está com dinheiro, está sem dinheiro, estão aqui. Estão doentes ou estão com saúde, estão aqui. Estão com problema ou estão sem problema, estão adorando a Deus o tempo todo. Esses são constantes. A fé deles independe da circunstância. A alegria deles independe da circunstância. Eles podem estar passando por lutas, podem estar passando por provas, podem estar passando por dificuldades, podem estar desempregados, a família cheia de problemas, mas eles estão ali, firmes, adorando a Deus, louvando a Deus, engrandecendo a Deus, bendizendo o nome de Deus, sorriso colgate, amém? Estes são os constantes, são aqueles que não se deslocam, são aqueles que não saem do lugar, são aqueles que são assíduos, são aqueles que são efetivos, são aqueles que são duradouros. Estes são os constantes. Os inconstantes é o contrário de tudo isso que eu falei. Os inconstantes são pessoas que mudam de humor, mudam de vontade no curto espaço de tempo, rapidinho. É rápido mudar de humor. É rápido mudar de vontade. Está aqui, oh que maravilha. De repente, o que foi? Fiquei triste. Os inconstantes, eles são duvidosos. Os inconstantes, eles são incertos. Os inconstantes, eles são confusos. Os inconstantes, eles são volúveis, não é? São frouxos. Eles são frouxos. Eles são instáveis. Eles são variantes. Estes são os inconstantes. Paulo, ele vai nos dizer aqui nesse verso 58, que se esperamos por Cristo, se seremos transformados, então precisamos ser o quê? Dá uma olhadinha de novo no texto. Precisamos ser o quê, irmãos? Ser firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Ser firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. Não é ser abundante na obra do Senhor ontem e hoje está mais ou menos. Não, ele diz sempre abundantes. Sempre. Ou seja, o cristão não pode ser frouxo, o cristão não pode ser inconstante, o cristão não pode ser variante, confuso, volúvel, duvidoso, não pode ser incerto, uma pessoa incerta, não pode ser uma pessoa indecisa, uma pessoa vaga. Você tem fé ou não tem? Ou é uma coisa ou é outra. Você confia ou não confia? Você não pode ser vago. O cristão não pode ser variável e também não pode ser infiel. Ou ele crer, ou ele não crer. O que não pode estar hoje eu creio, hoje eu não creio mais. Hoje eu quero ser pastor, eu quero ser pastor. No outro dia, oh meu Deus, acho que eu vou para o mundo, vou comer água. É inconstante, é variante, é indeciso, é vago, é variável, é infiel, é fraco, é frouxo. No livro de Provérbios, irmãos, capítulo 1, versículo 32, nos fala algo a respeito disso. Provérbios, capítulo 1, versículo 32.
E o que vou ler aqui agora, a notícia não é muito boa. Para os inconstantes. Para aqueles que não sabem o que quer da sua vida espiritual. Veja o que diz a Bíblia a respeito dos inconstantes. Olha o que diz aqui, Provérbios 1:32. É claro que vai depender um pouco da versão de cada Bíblia. Mas na minha Bíblia está escrito assim: pois a inconstância dos inexperientes os matará, e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Veja bem, a Bíblia está dizendo que a inconstância vai causar morte. Morte. Crente inconstante, se ele não mudar para ser constante, vai morrer, vai para o inferno. Porque, irmãos, o cristão genuíno, o cristão salvo, aquele que vai morar no céu, nas mansões celestiais, estes não são inconstantes. Estes vão morar no céu simplesmente pelo fato deles serem constantes, firmes. É por isso que eles vão para o céu, porque são constantes. Mas os inconstantes vai passar pela morte. Está vendo como é importante a gente falar sobre isso? Está vendo como é importante? Um dia eu atendi um rapaz lá na minha casa, não é aqui da nossa igreja não, é de outra igreja. Na verdade é de outra igreja, é de outra cidade ainda. Mas é muito meu amigo e foi na minha casa. Cheio de fé, cheio de alegria, sabe, cheio de esperança no coração. Ô pastor, que eu vim aqui lhe visitar. É mesmo, que bom, entra. Ele senta no sofá. E ele sentou no sofá. E nós começamos a conversar. E ele falou das vitórias, das bênçãos, de Jesus, de Deus, cheio de alegria. Na outra semana, sabe o que esse irmão estava fazendo? Na outra semana, uma semana depois que ele esteve na minha casa, falando da alegria de servir a Deus. Uma semana depois, ele estava no centro de macumba, fazendo macumba. Então aquele cristão, entre aspas, não é? Que estava em minha casa falando de Jesus, da alegria de servir Jesus, coisa boa, coisa linda. Na outra semana estava dentro da macumba, fazendo despacho. E eu pergunto, que cristianismo é esse? Inconstante, volúvel, vago. Eu pergunto, que tipo de fé é a sua? Que tipo de cristianismo é o seu? Esses dois tipos de cristãos aqui, inconstantes e os constantes. Qual desses aqui você pertence? Qual desses aqui você se encaixa? Os constantes? Ou os inconstantes? Eu vou falar mais ou menos 50 vezes essas duas palavrinhas aqui, tá bom? No livro de Efésios, irmãos, capítulo 4, versículo 14. Paulo vai nos dizer algo também sobre esse tema, inconstantes, inconstância. Efésios capítulo 4, versículo 14, Paulo vai dizer: para não sejarmos meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente e maquinação do erro. Paulo, ele está falando aqui para crente maduro, crente experiente, cristão já, um bom caminho andado com Cristo. E Paulo está dizendo para eles: não sejam meninos na fé, inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina. Não. Paulo está combatendo esse tipo de atitude da igreja. A igreja, ela deve ser firmada na palavra de Cristo e não na palavra de homem. A igreja que é constante, ela não fica de igreja em igreja. Ela não fica sendo levada por todo o vento de doutrina. O crente constante, ele sabe o que quer. E o crente constante, verdadeiro e genuíno,
Ele não fica aí atrás de igreja correndo atrás de bênção, de vitória, de milagre. A igreja que fizer campanha, ele está lá. O bruxo que aparecer dentro da igreja, prometendo revelações e profecias, ele está lá, presente lá. Não! Estes que fazem isso são os inconstantes, são os carnais, são aqueles que não vão herdar as mansões celestiais, são os meninos que não conhecem as Escrituras. Na verdade, pregação para eles é uma coisa chata. Ler textos e textos, versículos e versículos para eles, isso é muito chato. É chato para quem é menino. É chato para quem é crente maduro, mas também inconstante na sua fé. Mas para aqueles que são constantes, aleluia, o que eles mais amam e querem é uma pura exposição da palavra de Deus, porque é isso que vai firmá-los na verdade. A palavra não é outra coisa. Crente constante não corre atrás de bênção. Crente constante não corre atrás de milagre, nem de campanha, nem de bruxo, nem de profeta. Crente constante, ele corre atrás do lugar onde a centralidade daquele lugar é a ministração da palavra de Deus. E o tema principal é o Cristo Salvador. Quem é você? Hoje você está aqui. Amanhã você vai para que igreja? Para qual? E terça, você vai para qual? Não seja inconstante, seja um crente. Seja um crente constante. Aqui em Efésios, esse mesmo versículo, Paulo, ele diz que inconstantes são meninos na fé. Mas ele está dizendo isso aqui é para crente maduro. Ele está dando um aviso aqui para os maduros. Olha, vocês que têm um bocado de ano na igreja, é isso que ele está querendo falar aqui. Tenha muito cuidado para vocês não serem meninos inconstantes. Tenha muito cuidado, você que tem 10 anos de crente, achando que já sabe de tudo, achando que já aprendeu de tudo. Cuidado para que vocês não tenham uma atitude de menino, de gente inconstante. É isso que Paulo está dizendo. Paulo, na verdade, está mandando um recado aqui para os maduros na fé. Vigiem. Vigiem para que os novos não olhem para vocês e olhem as inconstâncias da vida de vocês. É isso que ele está falando aqui. Para crente antigo, para obreiro, para líder. Que começam bem o ministério, mas de repente começam a falhar, começam a esfriar. Crente com 20 anos, 30 anos de crente, que desaparece da igreja, que deixa o trabalho do Senhor pela metade. Outros que fazem coisas piores, se desviam, voltam para o mundo, depois de 10 anos na igreja, 20 anos na igreja, vai para o mundo. Mundo. Conheço gente aqui, ó, que já foi dessa igreja, praticamente quase 20 anos aqui na igreja. E é inconstante porque ele não vem mais à igreja e diz, não preciso de igreja para servir a Cristo. Ué? Que Bíblia é que ele está lendo? Porque a Bíblia sagrada, a nossa Bíblia, a Bíblia que vocês têm na mão, diz o seguinte, que os fiéis não deixam de congregar. Os crentes salvos não deixam de congregar. Jamais. Mas ele quer servir a Cristo dentro de casa. Porque ele é assim. E tantos outros mais têm esse mesmo tipo de pensamento, de atitude. Por quê? Paulo diz por quê? Porque são meninos ainda, porque são inconstantes ainda. São pessoas que precisam ainda se converter. É isso que nós vamos ver daqui a pouco aqui. Mas o que pode estar errado, irmãos? Com esses irmãos, que são queridos, né? Nós amamos esses irmãos. São estáveis, mas são queridos. Dão trabalho, mas são queridos. O que nós devemos fazer e por que eles são assim? Bom, eu fiz uma pesquisa e descobri algumas coisas aqui. Sobre algumas características e o que leva muita gente a ser inconstante. E eu queria que você prestasse atenção, tá bom? Você vai prestar atenção? Amém? Isso é muito importante. Então veja bem, uma das características ou uma das causas que leva o cristão a ser inconstante é o excesso de trabalho.
O excesso de trabalho. A Bíblia diz, irmãos, que o trabalho é bênção. A Bíblia deixa bem claro isso. Trabalho é bênção de Deus para o nosso sustento. Deus ainda faz até uma conjectura. Em Provérbios 6, versículo 6 ao 11. Sobre as formigas. Vai ter com a formiga, preguiçoso. O que Deus está falando aí? Você que é preguiçoso, vai trabalhar? É isso que Deus está falando na palavra. Provérbios 6, do 6 ao 11. Então, trabalhar é bíblico. Mas o excesso de trabalho não é bíblico. O excesso de trabalho leva muitos cristãos à inconstância. Tem muitos cristãos aí que estão valorizando mais o trabalho que a Deus, mais o trabalho que a família, mais o trabalho do que a própria vida espiritual. Irmãos, não estou querendo aqui ser melhor do que ninguém, não. Não, jamais, jamais. Sou pior do que todo mundo aqui. Eu não presto, irmãos. Eu não valo nada. Eu sou miserável. Eu sou cheio de defeito. É isso que eu sou. Mas veja bem. Quando eu trabalhava circularmente, porque eu nunca deixei de trabalhar. Tem gente que tem pessoas que chegam com um filho de pastor, né? E pergunta bem assim, como é que é, meu Deus do céu? Seu pai trabalha em quê? Sabe que o pai do menino é pastor, fica perguntando o que ele trabalha. E o menino responde, meu pai é pastor, sim, mas ele trabalha em quê? Ele é pastor, rapaz. Você pensa que pastor é o quê? Quer vir para o meu lugar, filho? Vai aqui olha, reunião agora, sexta-feira e sábado. Levei o presbítero. Ele foi testemunho ocular. O que você viu lá? Pastores cansados, depressivos. Reginaldo, que foi pastor dessa igreja aqui, ó, está pastoreando uma igreja difícil, complicada, pastoreando membros que não são membros, tendo presbíteros que não são presbíteros, a igreja cheia de bode naquele lugar, doente, com labirintite, fazendo um tratamento, pastores aí vários, rapaz, vou cair fora. Ser pastor do jeito que muitos querem isso, só falar de bênção, vitória, milagre, isso é fácil, meu irmão. Isso é balela. Mas ser um pastor bíblico, um pastor que sobe de um púlpito como esse e nem se importa o que vocês vieram fazer aqui, se veio buscar bênção, se veio buscar vitória, ele vai se preocupar com a ministração da palavra. É complicado, meus irmãos. Nós sofremos muito por causa disso. Pagamos um preço enorme. Enorme. Estamos trabalhando também, mas tem gente que valoriza mais o trabalho do que a família, do que a igreja e do que a sua própria vida. E quando eu trabalhava secularmente, poderia vir o emprego que fosse, a proposta que fosse. Vai trabalhar domingo? Estou fora. Vai trabalhar à noite? Estou fora. Fora. Perdi o emprego, meu patrão me demitiu, sabe por quê? Vou precisar de você aqui no domingo. Você vai fazer hora extra. Toda a equipe aqui já assinou o nome dizendo que vai vir. Vou pagar R$100 para cada um para me ajudar aqui no domingo. Eu disse, patrão querido, é o seguinte, domingo para mim é santo, meu querido. Domingo tem escola bíblica dominical, à tarde tem família e à noite tem adoração a Deus, meu filho. Tchau, tchau, não volto não. E ele, ou você vem ou é rua. Assina minha carteira, meu amado. Aleluia. Nós não podemos, irmãos, valorizar mais o nosso trabalho do que a nossa vida espiritual. Porque se nós fizermos isso, nós vamos ter essa característica desses cristãos de hoje. São inconstantes na fé, cambaleando na fé, são frios, qualquer coisa reclamam, qualquer coisa murmuram. Por quê? Porque falta constância nos cultos, falta constância na vida da palavra, falta constância em vida de oração. E se tornam presas fáceis do diabo. Deus não quer isso para você. Não priorize mais o seu trabalho do que a sua vida com Deus. Coloque a sua vida espiritual acima de qualquer coisa. Sua prioridade é a sua vida espiritual. Porque senão você vai ser como muitos cristãos são. Fracos, frios e inconstantes.
Irmãos, se nós tivermos esse tipo de atitude, esse excesso de trabalho, mais do que a nossa vida com Deus, eu quero lhe dar uma boa notícia. Não há casamento, família e vida espiritual que suporte isso. Não há. Gente que trabalha muito, 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 e que não sobra tempo para a família, não sobra tempo para a vida espiritual. A família não vai suportar isso, o casamento não suporta. Logo, logo, isso vai sucumbir, isso vai explodir. E você vai perguntar, onde foi que eu errei? Você errou quando você priorizou mais o trabalho do que a família e do que a igreja. Foi ali que você errou. Não faça isso. Segundo lugar, ou a segunda causa de muitos cristãos serem inconstantes na fé, são as suas motivações erradas. Olha aqui para mim. Você está aqui hoje aqui fazendo o quê? O que você vai fazer aqui hoje na igreja? Isso aqui é uma igreja. Vou repetir. Isso aqui é uma igreja. Igreja é lugar de quê? Adoração a Deus. Lugar de estudo da palavra de Deus. Lugar de comunhão com os outros irmãos. Isso que é a igreja. A prioridade da igreja é exatamente essa, ocupa esses três pilares. Adoração, palavra e comunhão. O que você veio fazer aqui hoje? Porque se a sua motivação foi errada, errada como? Por exemplo, muitas pessoas acham que se fizer parte de uma igreja, é isso que muitos estão achando por aí, que se fizerem parte de uma igreja evangélica, eles nunca mais terão problemas. Nunca mais. Nunca mais. Aí teve uma irmã que veio aqui para a nossa igreja junto com o marido. Passou o primeiro mês, o marido desempregado. Segundo mês, o marido desempregado. Terceiro mês, ela veio me reclamar. Pastor, 3 meses, pastor, que a gente está aqui na igreja, pastor. E meu marido está desempregado. Falei, isso aqui não é agência de emprego? Não é. Isso aqui é o lugar onde a igreja se reúne para adorar a Deus. Quer emprego? Vai pegar um currículo, bota currículo, ora no currículo e vai entregando às empresas. Vai entregando. Uma hora Deus abre a porta. Mas tem muita gente que pensa isso. Que igreja é lugar de ter emprego. Igreja é lugar de ter saúde. Igreja é lugar onde as lutas desaparecem. Onde as diversidades somem. Onde as doenças também não existem mais. Estão todos enganados. Quem é crente aqui e está doente aí? Minha filhinha está com suspeito de pneumonia no hospital. Minha esposa está lá com ela. Minha filha de 5 anos. Pensa numa menina bela, é minha filha. Todo mundo aqui sabe, todo mundo sabe o que é. Bela, linda, maravilhosa. É igual a mãe. Puxou a mãe. Eu que sou meio durão, mas ela puxou a mãe. Mas minha filhinha está lá com suspeita de pneumonia. As irmãs aqui foram lá, orou por ela. Aleluia. Tem muito crente aqui doente também. Perdemos 2 patriarcas desta igreja aqui para uma doença, irmão, terrível. Irmãs piedosas, irmãs de oração, tementes a Deus, serviram a Deus por mais de 30 anos. E o câncer levou as 2. Então não venha para cá com a motivação errada, dizendo que se você fizer parte de uma igreja evangélica, você não vai ter problema. Uma das coisas que Cristo mais teve na vida dele foi problema. Todos os apóstolos, para você que não sabe, todos os apóstolos, todos eles, com exceção de João, tiveram uma morte trágica, trágica. O grande profeta Eliseu, morreu doente. Como um profeta daquele morre doente? O cara que fez o Rio Jordão abrir, meu Deus do céu. Ele pegou a capa de Elias e bateu na água, a água se abre. Como um homem desse morre doente? Porque a garantia de Deus para nós não é para essa terra, não é para essa vida.
A garantia, a promessa maior de Deus é para a eternidade. Aqui teremos problemas sim, aqui teremos luta sim, aqui teremos doença sim, mas lá no céu eu quero ver, meu querido. Lá na glória eu quero ver. Lá a enfermidade não entra, problema não entra, adversidade, luta, lá não entra. Mas aqui é outra coisa. Não vou lhe enganar, querido. Eu não sou desses pastores por aí, desinformados, despreparados, sem capacidade nenhuma, que só sabe gritar e dizer glória, vitória e cura e milagre. É a única coisa que ele sabe dizer. Que gosta de enganar os tolos que vão para as igrejas apenas atrás dessas coisas. E não atrás de Cristo, não atrás de salvação, para comer o dinheiro dessa gente. Mas aqui não, meu querido. E aqui eu digo a verdade. E a verdade é essa. Vida cristã, ela não é isenta de problemas. Vida cristã não é isenta de doença, coisa nenhuma. Vida cristã não é isenta de dívidas. Não é. Não é. Então o que leva muita gente a viver uma vida inconstante? Eu não sei o que eu quero, pastor. Um dia aqui está na presbiteriana. Aí no outro dia está lá na mundial. Aí no outro dia vai para a universal. E no outro dia vai para a graça. São inconstantes, não sabem o que querem da vida. Querido, priorize uma coisa na sua vida. E aqui você encontra. Priorize a salvação para a sua vida. Priorize salvação para a sua vida. Aleluia. Aí ficam inconstantes. É por isso que muitos se desviam. Porque aqui houve uma coisa, aí lá na frente houve outra coisa. E fica sem eu acreditar em quem? Se você não para em um lugar, como você vai ser constante na sua fé se você não para? Em terceiro lugar, a causa de muitos serem inconstantes na fé são seus desequilíbrios emocionais. Emocionalmente são inconstantes, sem estabilidade emocional. Qualquer coisa que acontece na vida desse tipo de gente, dos desequilibrados emocionais, eles começam a dizer, vou sair. Não vou ficar aqui mais não. Eu vou sair dessa igreja. Eu vou largar Jesus. Eu vou para o mundão, porque eu estava lá no mundo, eu tinha problema. Vim para a igreja, fiquei com mais problema. São os desequilibrados emocionalmente. São os emocionalmente inconstantes. Não tem estabilidade emocional. Por isso qualquer coisa desmoronam. Por isso qualquer coisa lamentam, murmuram. Por isso qualquer coisa diz para mim não dá mais, não quero mais, vou sair. Deus não tem isso para vocês, meus irmãos. Esse não é o plano de Deus para nós, não é. E quarto lugar, a quarta causa de muitos serem inconstantes é a frustração eclesiástica. O que é isso? Frustração com a igreja. Frustração com a igreja. Aí, como é que isso funciona? Funciona assim. Muitos querem um pastor, eu quero um pastor assim, eu quero um pastor assado, frito, cru. Eu quero desse jeito. Se ele não for desse jeito, ai, ai. E eu quero uma igreja assim, 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 assim e assim. E eu quero que os membros dessa igreja me tratem assim, tem que me dar paz do Senhor, não pode olhar atravessado para mim, não tem que ficar mirando a minha roupa, a minha saia, meu cabelo, meu sapato. Vem cá, a igreja é de quem? É tua ou de Deus? Hein, bonitinho? Hã? A igreja é de quem? De Deus. Quem é o dono da igreja? É Deus. E dentro da igreja existe quem? Quem é a igreja? Olha para o ladinho aí. E quem somos nós? Começa com P. Quem somos nós? Pecadores. E o que é que os pecadores fazem? Eles erram, eles falham. Falham. Igreja não é lugar de gente certinha. Pastor não é certinho. Não. Igreja é lugar de gente que realmente sabe que é falho, que é pecador. E por isso que estão na igreja. Por quê? Porque o único que pode salvar é Jesus Cristo. Então aqueles que se frustram com a igreja, não é? Fica desenhando o pastor do jeito dele.
Fica desenhando os membros do jeito dele. E aí quando o pastor ou a igreja não corresponde com a expectativa dele ou dela, aí o que é que eles fazem? Eles começam agora a cometer aqueles pecadinhos, né? Fofoca, dissimulação, manipulação, malícia, dissensão, porfias. Aí começa a espalhar dentro da igreja. Você viu, pastor? Tu viu a irmã? Cantou no louvor de calça. Tu viu o presbítero? Veio para a igreja de Havaiana. E aí começa. Porque os inconstantes, que são fracos, os inconstantes, que são murmuradores, eles querem ter apoio. Eles não querem ficar sozinhos. Veja bem. Quem aqui votou em Dilma? Levanta a mão. É brincadeira. Mas veja bem, nós tivemos agora a política Dilma e Aécio. Quem votou em Aécio, quando chegava perto de quem votava em Dilma, queria dizer para quem votou em Dilma por que votou em Aécio, e assim vice-versa. Aqueles que estão inconstantes na igreja, se não vigiarem, fazem a mesma coisa. Não gosta do pastor, não gosta da igreja e tal, e não quer sair da igreja. O pior é que não sai essa raça. Não é? Tem que sair mesmo, não tá gostando, saia. Mas não sai, Neuza. O que é que eles fazem? Quer fazer o seu grupo de apoio. O seu grupo de apoio. O seu grupinho de inconstantes. O seu grupinho de... Vocês estão me entendendo, irmãos? Vocês tenham cuidado com isso, viu? Tenham muito cuidado com isso. E aí, irmãos, esses inconstantes que têm a frustração eclesiástica, irmão, ó, se você achar uma igreja perfeita, vai um aviso aqui para você. Não entra nela não. Que aí você vai manchar aquele lugar, porque tu não é perfeito. Então, quando no momento você achar uma igreja perfeita, não entra nela não, fica do lado de fora. Porque se tu entrar, você vai levar o pecado lá para dentro, você vai desgramar com aquela igreja, porque você não é perfeito, ok? Não é. Não tem um aqui perfeito, santinho, não tem. Tem? O que a Bíblia diz? Que todos nós somos o quê? Pecadores. Eu creio que está difícil para você ouvir isso aqui nessa. Você que gosta de ouvir um pastor pregar sobre cura, bênção, vitória e milagre. Eu acho que está sendo terrível para você ouvir o que você está ouvindo aqui nessa noite. Mas isso é bíblico para a sua vida. É disso que você precisa. Você não precisa de cura, salvação, bênção, prosperidade e milagre, nem melhora de vida. Você precisa se arrepender do seu pecado de uma vez por todas. Amém? Se arrependa dos seus pecados e entrega logo essa vida para Jesus. Porque senão, quando Ele voltar, meu filho, você fica. Você fica. Aí, esses que são frustrados com a igreja, porque eles achavam que a igreja é um lugar perfeito, eles começam agora a emitir alguns sinais de inconstâncias, não é? E os sinais são esses que eu acabei de falar, e eu vou falar de novo, para que vocês reconheçam esses irmãos, e no momento que vocês reconhecerem esses irmãos, vocês exortam eles. Irmão, você viu a palavra do pastor, você está dando um sinal de inconstância na sua vida. Deus não tem isso para você não. Eles começam a ser variantes, começam a ser indecisos, é isso, é aquilo. Começam a ser instáveis, começam a ficar confuso, começam a ser incerto, duvidosos e volúveis. E essas pessoas, irmãos, são assim por quê? Por que são assim? Por que são desse jeito? Variantes, indecisos, instáveis, confusos, por quê? Primeiro, para esse tipo de crente, que não é constante, é inconstante, Deus para eles não é suficiente. Não é suficiente. Não é. Porque se Deus para eles fossem suficientes, ela jamais iria ficar apontando o dedo para os defeitos da igreja. Porque quando Deus é suficiente para mim, o resto é resto. Eu não tenho que ficar olhando o defeito de igreja. Eu não tenho que ficar olhando o defeito dos irmãos. Eu não tenho que ficar olhando quem me deu a paz do céu, quem não me deu. Não, por quê? Porque Deus é suficiente. Ele supre todas as áreas da nossa vida.
Crentes que são muito inconstantes, sabe por que são inconstantes? Porque a salvação não é suficiente para eles. Eles querem mais. Querem mais. A palavra não é suficiente. A pregação da palavra não é suficiente. A adoração eclesiástica, né, o momento de adoração da igreja, não é suficiente para eles. Aí deixa de congregar numa boa igreja, onde tem tudo aquilo que a Bíblia diz que ela deve ter, que é o quê? Oração, comunhão. Irmão, comunhão não é essa coisa melosa que você acha que é não, viu? Não, todo mundo aqui tem aquele amor, e o amor é esse, né? Ninguém aqui, como é que eu posso dizer? Ninguém aqui machuca ninguém, ninguém aqui, não é? Trata ninguém mal. Não, meu irmão. Você não ama teu marido, não, mulher? Você não ama sua esposa, não? Hã? Ama ou não ama? E aí, Dioneide, tu ama teu marido, Dioneide? Agora não vem dizer para mim que ele não fala contigo, não, porque ele falha. Mas tu ama ele. E vice-versa também, né, Dalmir? Eu amo minha esposa. Tá vendo o Lila ali? Maravilhosa, não é? Eita glória. Irmão, lá em casa o bicho pega, irmão. Não vê não. Não vê não, não vê não. Eu vou mentir para vocês. Meu casamento, a gente não briga. Quando você vê um casal dizer que não briga, é mentiroso. Mentiroso, tá mentindo. Porque são dois pecadores, duas coisas ruins que se casaram. Vai dar o quê, meu irmão, nisso aí, meu irmão? De vez em quando dá uma briga, uma discussãozinha, não é? Mas os dois se amam, tem comunhão. A igreja é a mesma coisa. Às vezes eu me pego com alguém aqui na igreja. Pensa que eu me pego não, é? Ah, meu irmão. De vez em quando tem os irmãos que se pega comigo também. Mas se ama, se gosta. Não é não? Era para me ter muito mais voto aqui para me sair, irmão, do que dois. Só tive dois para me ir embora. Mas é para me ter muito mais. Por quê? Porque esses irmãos me amam. Apesar de todos os defeitos que eu tenho, aleluia, eu amo vocês, apesar do trabalho que vocês me dão. Aleluia. Mas esses irmãos inconstantes, eles não pensam assim. Os inconstantes, ninguém pode frustrar ele. O inconstante, ninguém pode dizer para ele, ó, você fez errado. Você fez? Não, porque se você falar isso para o inconstante, ele fica todo borocochô, fica igual menino, né? Não é assim? Fica uns 15 dias se vir na igreja, deixa de devolver o dízimo, porque ele acha que ele vive num mundo surreal, perfeitinho, tudo bonitinho. Irmão, esse mundo aqui, meu irmão, não é bonitinho não, queridinho. Aqui tem um pecado, e o pecado desgraçou com tudo. Mas um dia nós vamos morar em um lugar, amém? Onde realmente ninguém vai machucar ninguém. Amém? Glória a Deus. Mas enquanto aqui não. E quinto, uma das causas de alguns cristãos serem inconstantes é o problema de foro íntimo. O que é foro íntimo? Trauma emocional, mágoa no coração, falta de perdão, ciúme possessivo, aquele ciúme. Você falou que ia chegar aqui 9 horas, já é 9h01. O que você fez em 1 minuto, homem? Você vai me dizer agora, seu infeliz. Então esses traumas, essas decepções, essas mágoas não curadas, podem ocasionar na vida do crente que tem essas coisas aqui, inconstância na vida espiritual. E essas pessoas que são muito problemáticas, são problemáticas demais. Essas pessoas que carregam mágoa no coração, né? Traumas, decepções. Você falou um ai com ele, me magoou. Não é? É assim. É assim. Esse tipo de gente é assim. Né? Você falou, ei, irmão, é assim. Né? Porque tem traumas, tem decepções, tem mágoas. E geralmente, irmão, essas pessoas não têm a humildade para dizer que tem esses problemas. Está entendendo? Não tem, homem. Quer ver o que tem esse tipo de problema aqui? Agora, nesse momento que eu estou falando, se tivesse aqui, já está toda. Já está todo. Né?
essas pessoas que têm esse tipo de problema, quando ouve o pastor pregar sobre isso, o que essa pessoa inconstante faz? O pastor está falando é comigo. Está me dando indireta. Ele é assim, ela é assim. Entendeu como é que é? Funciona assim, meu irmão. Ele e ela não conseguem admitir que precisa de cura. Não consegue admitir que tem um problema na alma. Não consegue admitir. E quando você não admite que você precisa de cura, o que acontece com você? Você permanece doente. Mas quando você assume, eu estou doente. Eu tenho um problema de foro íntimo. Eu preciso de ajuda. Aí, a ajuda vem. Aleluia. Quando você assume. Então precisamos ter esse cuidado. Amém, irmãos? Nós precisamos ter um outro cuidado também para a gente não confundir duas expressões. Que expressões são essas? Deixa eu falar aqui para vocês. A expressão de ter problemas e a expressão de ser o problema. Entendeu? Tem muita gente que é o problema e acha que tem um problema, mas não, é a pessoa que é o problema. É a pessoa que é o problema. Irmãos, problema todo mundo tem, amém? Todo mundo aqui tem problema. Agora, seu problema, nem todo mundo aqui é o problema. Então você precisa identificar isso na sua vida. Se você quer ter saúde espiritual, você precisa identificar uma coisa: eu tenho problema ou eu sou o problema? Quando você identificar isso aí você procura ajuda e Deus vai te ajudar. Amém? Em sexto lugar, irmãos, a sexta causa de pessoas inconstantes é a hipersensibilidade emocional. São também chamados de melindrosos. São também chamados de casca de ovo. Os melindrosos, os casca de ovo. O marido pode falar uma coisinha que a esposa não pode falar nada que ele explode dentro de casa. São os melindrosos, os casquinhos de ovos. Geralmente essas pessoas agem da seguinte maneira: em vez de procurar a pessoa que lhe ofendeu e que lhe machucou para se reconciliar e para buscar o perdão, o que a pessoa que tem hipersensibilidade emocional faz? Em vez de procurar a pessoa envolvida, não. Ela vai procurar os outros. Irmã, irmão. Não, vem cá. Não, todo mundo vem aqui agora que eu vou falar para todo mundo. O aquele que tem hipersensibilidade emocional não procura o envolvido. Procura os outros e sai espalhando fofoca para todo mundo, meu irmão, e sai de baixo. Sai de baixo que o negócio é terrível. É terrível. Terrível. Aí está frustrado com alguma coisa e tal. Em vez de procurar a pessoa envolvida, não. Fica envolvendo todo mundo que não tem nada a ver. Envolvendo todo mundo que não tem nada a ver. Isso é um problema, irmãos. E isso é muito forte na vida de muitas igrejas por aí. Aqui na nossa igreja nós temos esse problema. E é por isso que eu estou trazendo essa mensagem para a gente tratar disso. Ok? Então, os sintomas de quem possui hipersensibilidade emocional são dois. Muda de humor rapidamente, mas rápido mesmo. Quem tem hipersensibilidade emocional, de repente muda assim de humor, de vontade, facilmente. Em segundo lugar, quem tem hipersensibilidade emocional, se sentem coitadinhos. Você viu? Você viu o que o pastor fez comigo? Você viu? É assim. Né? Você viu o que minha irmã fez comigo? Tu viu? A irmã? Tu viu? Eu dei parte para a irmã nem deu parte do Senhor. É assim. Não é assim não? Pedi para o pastor orar. E o pastor esqueceu de orar. Aí começa. Tem que ter cuidado com isso, irmãos. Irmão, existem vários outros. Eu podia aqui passar a noite toda falando com vocês. Existe aquele migração demasiada de igreja em igreja, né? Crente que vai de igreja em igreja tem problema de inconstância também. Crente oprimido, tentação maligna, crise existencial, e aí a lista é longa. Mas eu não quero perder tempo falando sobre isso não. Veja bem, a inconstância espiritual, ela é real. Ela existe e tem cura. E tem cura. Tem cura. Talvez depois de todos esses sintomas que eu acabei de falar aqui, você se enquadrou.
Falei, descobri meu problema. Talvez você está falando isso agora. Descobri o que é que eu tenho. Eu tenho problema de inconstância espiritual. E agora? Os sintomas estão aí. Eu quero agora a cura, o tratamento. Veja bem, antes de eu falar do tratamento, eu quero falar aqui da maior evidência de um caráter espiritual inconstante. A maior evidência de todas. A maior. Não tem essas que eu acabei de falar aqui? Não tem? Existe uma que é sobre todas elas. Sabe o que é? Na verdade, essa que eu vou falar aqui agora é a síntese de todas as outras que eu já falei. É a síntese, é o resumo de tudo que eu falei até aqui agora. Quem tem problema de inconstância espiritual é porque não é convertido. O problema de inconstância espiritual na vida de alguns crentes, eles são inconstantes porque lhes falta convicção genuína de conversão. Não são convertidos. Estão na igreja, são batizados, são dizimistas, participam da ceia do Senhor, mas são inconstantes. E são inconstantes por quê? Porque não foram convertidos. Não são convertidos. Não nasceram de novo ainda. Não tiveram ainda o encontro real, pessoal, com o soberano Jesus. As suas vidas ainda não foram completamente, devidamente transformadas. E é por isso que são inconstantes. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Antes da nossa verdadeira conversão, éramos inconstantes, mas quando nos tornamos nova criatura, nós nos tornamos o quê? Constantes, firmes. Aleluia, aleluia. O Salmo 51, versículo 10 e o 12. Salmo 51, versículo 10 e o 12. Até o 12. Agora vou mostrar para vocês o remédio. A cura. Quer a cura? Para a inconstância espiritual? E a cura está registrada aqui, na oração do rei Davi. Ele diz o seguinte: cria, olha só o que ele está falando aqui. Presta atenção, porque o diabo pode até estar botando sono aí para tu dormir, para tu não ouvir isso aqui agora. Aqui. Não estou mentindo não. Não estou não, irmãos. Você pensa que eu duvido do que eu estou falando? Eu não duvido não, irmãos, do que eu estou falando não. Duvido não. Quer ver uma coisa? Sabe por que eu digo que às vezes Satanás bota sono nas pessoas? Porque quando tu sai da guerra, tu desperta. Cadê o sono? Foi embora. Foi embora. Não estou mais com sono. Veja bem, olha a oração desse homem aqui. Ele vê a constância do coração dele. Ele reconhece a inconstância da vida dele. E aí agora ele vai atrás da cura. Cura para minha inconstância. E ele vai orar. E ele diz o seguinte: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito estável, um espírito reto, um espírito firme. Olha a oração dele. Irmãos, ele não tinha um coração constante. Ele pediu para Deus criar um para ele. Deus, eu não tenho um coração constante. Eu não. Pense em um crente que sabe meio lá meio cá, sou eu. Um crentezinho, um café com leite. Sabe? Um crente morno, pensa Deus, sou eu. Um crente morno. Frio. Morro, sei lá. Pensa, Deus. O meu coração, Deus,
é inconstante. Eu não sou um crente firme, não. Um dia eu estou uma coisa, um dia eu estou outra coisa. Eu sou assim, Deus. E agora eu sei que isso está errado. Cria em mim, Deus, um coração puro. E renova em mim, Deus, um espírito estável. É assim, irmãos. Essa é a nossa cura. Essa é a nossa oração. Fiquemos em pé. Eu vou pedir para você que... Tem alguns irmãos que vão fazer cirurgia. Alguns parentes que vão fazer cirurgia. Eu quero vocês aqui na frente, tá bom?